Atos capítulo 2. Eu leio a partir do verso 36 até 47. Coloquem em pé comigo, por favor. O texto está sendo projetado. Se você está na sua casa, você pode nos acompanhar também a leitura. É o sermão de Pedro. Diz assim, Atos 2, a partir do verso 36. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. As palavras partiram o coração daqueles que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Como devemos reagir? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa promessa é para vocês, para seus filhos e para aqueles que estão longe, isto é, para todos aqueles que foram chamados pelo Senhor nosso Deus. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida, dessa geração perversa. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas, de 3.000 pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor a Deus, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo aquilo que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partirem o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Vamos orar? Deus de amor e graça, nós oramos mais uma vez pedindo que o Senhor fale ao nosso coração. Edifique a tua igreja, fortaleça a tua igreja, Senhor, por meio da tua palavra, e que haja salvação e edificação entre nós. No nome de Jesus pedimos por nós, pela nossa igreja também lá em Louveira, que está em festa. Obrigado, Deus, por aquele povo. Pedimos que o Senhor continue abençoando aquela igreja, essa nossa igreja e as igrejas que estão reunidas nessa hora, nessa manhã, em volta da tua palavra. Cremos na tua palavra, cremos na veracidade da tua palavra, cremos na inspiração da tua palavra, e por isso pedimos que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar, o seu assento. Nessa manhã eu quero falar das marcas de uma igreja em crescimento, e hoje nós inauguramos então esse momento de pensar em missões à luz do mundo. A Junta de Missões Mundiais tem pensado nessa temática, no poder do Espírito Santo. E nós sabemos que a Igreja do Senhor só avança e só consegue cumprir a sua missão quando ela está cheia do Espírito Santo, quando ela tem líderes cheios do Espírito Santo, quando ela tem membros que oram a Deus e buscam o enchimento do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Então, dessa maneira, nós também, nessa manhã, aprenderemos algumas marcas de uma igreja que está em franco crescimento. E nós, pela graça de Deus, nesses 2 últimos anos, temos vivido um crescimento e não um inchaço. O inchaço é quando chega muita gente de uma hora para outra, não cria laços, a igreja fica inchada, aparentemente grande, e depois as pessoas que não criam laços, por várias questões emocionais, acabam deixando.
Então, Spurgeon já dizia isso. Se você chega pela emoção, quando a emoção acaba, você vai se embora. Se você chega tão somente porque há um pregador famoso, depois que o pregador famoso deixa de pregar do jeito que você deseja, você vai embora. Agora, se você é salvo, e se você é resgatado, e se você aprende a amar a sua igreja local, ela vai crescendo, e diz o texto que o Senhor vai acrescentando, dia após dia, as pessoas que vão sendo salvas, e essa tem sido a nossa oração. Nós não queremos uma igreja inchada, mas nós queremos um crescimento saudável no poder do Espírito Santo, amém? E desde a pandemia temos vivido isso, temos desfrutado disso. Quando nós falamos agora em vamos subir, os irmãos já têm visto essa realidade. Domingo após domingo, como os irmãos estão vendo aí, quantas cadeiras vazias? Somente poucas das crianças. À noite, às vezes, precisamos colocar cadeiras ali onde o William chegou. Dormiu bem? Chegamos tarde ontem, né? Seja bem-vindo, viu, Ana? Vou te batizar mês que vem, viu? Então a gente coloca cadeiras ali. Quando está todo mundo aí, coincide as agendas, porque muita gente trabalha em escala, nós não temos mais espaço. Semana passada, quando trouxemos as mulheres aqui, não tivemos mais espaço aqui. Quem se lembra? Quando a gente traz as crianças, a gente não tem mais espaço. Então precisamos subir, e nós temos crescido e mostrado as marcas do crescimento segundo a Bíblia. Então nós não temos pressa nesse sentido do crescimento, mas nós queremos um crescimento sólido, saudável e uma igreja bíblica. Queremos sim conhecer uns aos outros, queremos sim olhar nos olhos e falar assim: eu te conheço, sei das suas necessidades, você me conhece, nós convivemos juntos, sabemos o nome de cada um. E isso é importante, isso é rebanho de Deus. Então veja comigo que nessa manhã nós vamos estudar a igreja que nasce, a igreja que está ali no livro de Atos dos Apóstolos. E no primeiro capítulo, se você folhear a sua Bíblia, você vai ver a ascensão de Jesus, você vai ver a escolha de Matias, e você vai ver lá no versículo 8, que é a pauta da Junta de Missões Mundiais, que Deus, por meio de Jesus, e Jesus vai falar com os seus discípulos, falando: ó, vocês serão as minhas testemunhas, então vocês vão espalhar o Evangelho aqui e acolá até os confins da terra. E no capítulo 2 nós temos a descida do Espírito Santo, ou a vinda do Espírito Santo. Temos vários estudos aí no nosso canal do YouTube também, muito bons, explicando essa questão do Espírito Santo, e nós então veremos toda essa manifestação. E estamos diante de Pedro pregando, Pedro que foi chamado para ser o pastor. Tu me amas, Pedro? Então apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos. E Pedro, em resposta ao amor de Jesus, vai então cuidar das pessoas, e aqui vai fazer a sua grande e mais, eu diria, ousada pregação do Evangelho, que alcança 3.000 pessoas. Uma dica à igreja: um dia que a igreja precisar novamente escolher um pastor, nós já estamos com 2 em formação em nossa igreja, louvado seja Deus, mas que precisar escolher um pastor, precisa escolher alguém que ama a Jesus. Ministério pastoral tem que ser marcado por um amor do obreiro por Jesus, e uma resposta do obreiro a Jesus. Tu me amas? Então, se você me ama, você apacenta, você cuida, você alimenta o meu rebanho. Só uma dica. Então veja comigo que nós aqui lemos nessa manhã o discurso de Pedro, e vimos como Pedro foi apresentando Jesus. Eles estão na festa do Pentecostes. Lembrando que a festa Pentecoste é uma festa judaica. Todos ali estavam reunidos, e diz o texto que havia gente de todas as nacionalidades. Então, nessa manhã eu quero passar pelo menos 3 marcas da igreja que está em franco crescimento. Mas eu preciso também olhar para a nossa realidade, ver e rever que nós estamos crescendo, e porque estamos crescendo, precisamos olhar para a igreja primitiva e aprender algumas lições. Alguém poderá dizer o seguinte: mas eles são humanos como nós, e tem lá os seus erros. Os erros da igreja primitiva nós não copiaremos, correto? Ninguém vai chegar aqui querendo enganar o Espírito Santo. Talvez não vai cair duro, como foi o caso que temos em Atos, correto? Mas
precisamos aprender as boas virtudes daquela igreja. Dá uma olhadinha comigo aí no verso 36. Pedro está concluindo o seu sermão e por isso ele usa a expressão portanto. Ele diz assim: portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez o Senhor e Cristo. Veja a intensidade na pregação. Veja que Pedro está denunciando aquela classe religiosa e falando o seguinte: vocês mataram Jesus, vocês crucificaram Jesus, vocês são culpados pela morte de Jesus. E veja que Pedro, com o seu jeito bem peculiar ou truculento de ser, é usado pelo Espírito Santo para ter uma mensagem extremamente intensa. É uma pregação assim extremamente envolvente, e nós estamos diante de um grande sermão e de um grande pregador, e o sermão de Pedro é irretocável. Ele vai apresentando Jesus, ele vai linkando Jesus com as promessas do Antigo Testamento. Ele está falando o seguinte: esses irmãos que vocês estão dizendo que estão embriagados, não, eles estão tomados do Espírito Santo, eles estão em cumprimento da profecia de Joel, quando Deus disse que derramaria sobre toda a carne o seu Espírito. Eles não estão embriagados, eles não estão bêbados, eles estão tomados do Espírito Santo. Louvado seja Deus. E uma marca de uma pregação boa é essa pregação intensa que nos leva a ver e a enxergar o Espírito Santo e não o pregador. E veja que Pedro está dizendo o seguinte: vocês crucificaram. E Pedro enfia o dedo na direção daquele povo e fala assim: vocês. E nós hoje não gostamos disso. Nós hoje queremos pregadores que façam massagem no nosso ego. Queremos ouvir pessoas que ficam falando que nós somos bonzinhos, que nós somos pessoas lindas e maravilhosas. E não gostamos de pregadores que rasgam o nosso peito dizendo que nós somos pecadores. Você e eu somos pecadores. Jesus foi na cruz e morreu na cruz por nossos pecados. Ninguém fala amém. Tá vendo? Nós somos assim. Nós somos assim. E veja que essa pregação é intensa no sentido em que Pedro vai linkar a história de Davi e vai lembrar a história de Davi, lembrando que ele está falando para judeus. Ele fala assim: eu quero que todos em Israel saibam que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Cristo é ungido de Deus e ele veio para resgatar as nossas vidas, ungido pelo Espírito Santo, apoiado no Espírito Santo, e por isso Jesus cumpriu o seu ministério. E diz o texto que depois de ser tentado, Satanás sai dele e Jesus é cheio do Espírito Santo. A marca de uma igreja em crescimento é intensidade na pregação. Pregação cristocêntrica, pregação que nos leva a pensar no Cristo. Veja, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. E essa expressão aqui é uma expressão muito cara para a igreja primitiva, porque Senhor significa aquele que é dono de tudo. E veja que aqui nesse sentido, a igreja tem uma proclamação política. A igreja tem uma proclamação política. Todo domingo, toda reunião da igreja, nós estamos dizendo que nós não temos outro Senhor a não ser o Senhor Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia, intercede por nós, está à destra de Deus e de fato é o nosso Senhor. Não temos outro Senhor, diga amém. Não temos outro Senhor, não nos curvamos diante de outros senhores. Lembra de Daniel? Rei Nabucodonosor, você pode fazer o decreto que for, meu filho, eu não me curvo a ninguém, eu só me curvo diante do meu Deus. E nessa sociedade hoje nós precisamos de pregações intensas nesse sentido, nos lembrando que Ele é o Cristo, que Ele que faz, que o poder é dele, que a igreja é dele, que Ele governa a história e que Ele é o Senhor, inclusive o Senhor da igreja e o Senhor da sua vida. Se Ele é o Senhor, nós precisamos nos submeter a Ele. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, não é o meu dinheiro, não é o seu dinheiro, tudo é dele, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor dos nossos filhos, Ele é o Senhor da nossa diretoria, Ele é o Senhor do nosso pastor, Ele é o Senhor da nossa igreja, Ele é o Senhor da nossa construção, Ele é Senhor de tudo. E Ele é o Cristo, ungido de Deus. E essa igreja é uma igreja intensa.
Tem a ver comigo? Tem a ver com a minha personalidade? Veja que o sermão de Pedro, ele é tão convincente, e ele é tão poderoso, porque ele foi um sermão que anuncia Jesus. Ele fala, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi crucificado, tudo gira em torno de Jesus. E por que a nossa igreja está em franco crescimento? Porque tudo para nós é Jesus, para a glória de Jesus, para a honra de Jesus, e nós queremos ver Cristo andando entre nós, Cristo fazendo milagres, Cristo curando pessoas entre nós, como nós ontem ouvimos. E eu fiz, quem não esteve lá com a gente em Louveira, eu falei assim, cadê a Mariana? E a Mariana se colocou em pé. Quem estava lá comigo ontem? Levanta a mão aí. Aí a Mariana, cadê a Marilise? Aí a Mariana se colocou em pé. Falei, igreja de Louveira, vou contar um testemunho que Jesus fez na vida dessa menina aí. Nós ficamos aí 9 horas e 45 minutos, né? Foi isso, Mário? 9 horas e 45 minutos, foi, Marilise? Esperando a cirurgia. Deus foi lá, usou o médico, tirou o tumor. O médico não era muito adepto ao cristianismo, mas por conta da fé dela, e ela falou isso para o médico, não, pode fazer a cirurgia, minha vida está nas mãos de Deus, tenho promessas de Deus, tenho propósito de Deus. O médico agora, depois de um ano, faz um post no seu Instagram dizendo que acredita em Deus, que o tratamento dela foi uma bênção. Eu disse para a igreja lá de Louveira, essa menina, um ano atrás estava aí na sala de cirurgia, agora está formada, comprou um carro e veio acompanhando a nossa comitiva até essa igreja. E o pessoal levantou e falou assim, glórias a Deus, é o Deus que cura, é o Jesus que está vivo entre nós. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele resgata, Ele edifica a igreja, Ele chama os pequeninos. A nossa igreja precisa ser lembrada como a igreja de Jesus, e onde tem Jesus tem criança, amém? E por isso que a nossa igreja está cheia de crianças. Onde tem Jesus tem idosos que se sentem amados e respeitados. Fala amém aí. Cadê os idosos? Não vou falar o nome, né? Cadê os sêniors? Olha os sêniors. Vocês se sentem amados aqui entre nós ou não? Carinho, não é não? Tem amor aqui ou não? Os casais da igreja se sentem apoiados pelo ministério que a igreja vai realizando. Os adolescentes vão sendo moldados, e o Lucas vai fazendo esse trabalho maravilhoso com a Vanessa. É musicalização infantil. Chega para o Guilherme ali da Joyce e fala para o Guilherme, fala assim, Guilherme, vamos trocar de igreja? Ele fala assim, não, eu troco de casa. E ele quer mudar de casa, viu? Ele já falou para mim, Paulinho, se vira, hora extra, muda de casa. Ele quer uma casa maior, mas ele não quer mudar de igreja. Viu o Luquinhas hoje aqui? Trazendo a ofertinha dele, singeleza. Mas essa pregação que é intensa, chega para alguma dessas crianças e tira a profissão de fé, e você vai ver, espreme essas crianças e eles vão falar o seguinte, nós aprendemos sobre Jesus. Conversava com o pai da Lisângela dia desses, ele falou assim, o meu neto está aprendendo a orar lá na sua igreja. Quando eu estou com algum problema, o meu neto vem aqui, põe a mão e fala assim, eu conheço, vovô, o Jesus que tem autoridade sobre a vida. Louvado seja Deus por isso. A nossa igreja precisa ser cristocêntrica, tudo deve convergir em Jesus e para a glória de Jesus, as canções, as orações, a pregação. Cristo é o Senhor, e essa pregação de Pedro é intensa, e veja que ele está ofertando salvação. A Fanny chegou algumas semanas atrás e falou assim, ai meu filho, não fica com ninguém. Você faz essa vozinha? Faz, acho que faz, Fanny. A tia Rose está acompanhando aqui, o tio Fábio também. Meu filhinho não fica com ninguém. Agora ele não quer nem saber mais da mãe. Abandonou. Vai tirar ele do ministério infantil. Não é assim, Eliane? Vai resgatar o Lucas agora do ministério infantil. Cadê o Arthur? Tá lá? Cadê o Arthur? Não, mas o Arthur, de vez em quando ele não fica. Depois que a irmã Lídia e a Edith deu aquela ensaboada nele... E tem gente que pensa que não tem disciplina. Você sabia que na classe de 0 a 3 tem uma cadeirinha do lado? Eu cheguei outro dia lá, posso contar essa história? Vocês tomaram café? Ô Marina, missionária, posso contar essa história ou não? Fala alto, irmã. Pode, irmão, está aprovado, eu apoio. Ô irmã Lídia, o que é essa cadeirinha aí? Não, essa cadeirinha aqui é a cadeira da disciplina. A disciplina é, se fizer muita bagunça, eu ponho o sujeitinho ali.
e ensino que Jesus gosta de tudo com ordem. Então tem a hora da lição, tem a hora do lanche, depois tem a hora da brincadeira, e tem a hora do cântico e tal. Então quem não fizer o roteiro completinho, fica ali. Eu falei, vou colocar uma dessas aí lá na igreja, aqui do meu lado. Quem ficar olhando o celular, eu vou colocar aqui do meu lado, para todo mundo ficar olhando o sujeito. Tem o canto da disciplina, ou seja, veja que até na disciplina, e Deus disciplina quem Ele ama, e Jesus repreendeu quem Ele ama, e por isso nós precisamos entender que a pregação precisa ser intensa, e a multidão levada por essa reflexão tão profunda, se sente assim, nós precisamos dar uma resposta. Nós precisamos responder. Agora, o bom sermão é aquele sermão que fica ecoando durante a semana na nossa cabeça. É aquele sermão que nos leva às lágrimas e que a gente fica falando assim, o que eu faço? Tem algumas pessoas aqui na nossa igreja, vocês vão dar risada agora, fica falando assim para mim, pastor, parece que o senhor conhece tudo da minha vida, parece que o senhor instalou uma câmera lá na minha casa, o senhor fala de algumas coisas que eu vivo lá. Eu falei, não sou eu que conheço, é o Espírito Santo. E o que nós precisamos fazer, Eduardo? O que faremos, pois, irmãos? Como iremos reagir? Veja que é uma mensagem da parte de Deus que exige uma resposta da congregação. O que vocês vão fazer com essa mensagem agora? É isso que Pedro está pregando. Viu, Lucas? É assim que a gente prega, exigindo da congregação uma resposta. O que você vai fazer com tudo isso? Viu, Edielson? É assim, com essa intensidade, porque é uma marca da igreja em crescimento. É uma boa reflexão, é uma boa pregação que exige que você pense, que leva você à reflexão, que leva você a pensar no seu dinheiro, na sua vida, na maneira como você cuida do seu corpo. Você não pode sair, por exemplo, de um culto da Nova Canaã ileso. Consegue sair ileso da palavra? Você tenta, né? Você faz assim, ó. Parece Rio de Janeiro, né? Falava com meu amigo lá, o pastor. Tô conversando, daqui a pouco. Falei, que isso aí, ó? Falei, rapaz, deu uma rajada aqui, vamos continuar conversando. Falei, não, desliga aí, vai debaixo da mesa. Eu assustado aqui em São Paulo, né? Falei, não, tranquilo, você não lembra, você veio pregar aqui, a minha sala é blindada. Falei, rapaz do céu. Falei, mas você não desvia não, mesmo sendo blindada? Aí ele mandou foto assim, das marcas assim, ó. E tem crente que quando eu estou pregando tenta fazer assim, mas não adianta, o Espírito Santo vai te alcançar. Porque a mensagem de Cristo está exigindo de você reflexão, mudança de vida. E por isso que nós temos recebido muita gente bonita em nossa igreja, louvado seja Deus. A classe do batismo está concorrida. Estou com 6 prontos, 6 na fila e tem mais 6 querendo entrar. Eu não sei o que eu vou fazer. Fala assim, problema seu, pastor. A segunda marca da igreja, irmã Neuza, é que essa igreja chama as pessoas ao arrependimento. Chama as pessoas ao arrependimento. Porque nós não somos tudo aquilo que pensamos que somos. Nós somos pecadores. E é tão interessante que uma das marcas da igreja cristã, Anitta, é essa pregação constante do arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Aí Timóteo olha para mim e fala assim, pai, eu não tive nenhum pecado. Eu falei, mentira. Só de dizer que não tem pecado, você está mentindo. Porque a Bíblia assim diz. Você e eu somos pecadores. E a gente tenta falar o seguinte, nossa semana eu quase não pequei, né? Mentira. Arrependa-se. E pregação boa, nesse sentido, é pregação que chama a gente ao arrependimento. Porque quando a gente está arrependido, nós estamos com o nosso coração na presença de Deus, pedindo perdão pelas nossas faltas e falando assim, Senhor, eu não estou cumprindo a Tua vontade, eu estou longe do Teu querer, tenha misericórdia, tenha piedade, tenha compaixão de mim, Senhor. Eu não mereço tanta graça, tanta misericórdia, eu não mereço fazer parte da Tua igreja, mas o Senhor me chamou, obrigado, Senhor. Eu não mereço Teus filhos que tenho, eu não mereço Teu pastor que tenho, eu não mereço nada, nem o ar que eu respiro, Senhor. Por isso eu Te agradeço, porque essa consciência de arrependimento nos leva a uma condição de gratidão. De gratidão, é uma postura diferente. Pensa num cara que ficou orgulhoso ontem, quando eu via lá a nossa igreja sendo representada, aquele monte de gente cantando assim, ó. Sabe o que eu lembrei, irmãos? Quando a gente começou a investir um pouco mais de 1 ano atrás nas aulas de canto. Aí depois pega a Laís,
com microfone, o vestidinho novo. Tava bonitinha ontem. E ela canta uma música de dou graças a Deus. Aí a igreja ficou assim vibrando, porque ela é uma criança. E eu todo feliz lá, falei, eu vou batizar ela mês que vem. Porque ela se arrependeu, porque ela foi chamada ao arrependimento. Mesmo sendo criança, nós chamamos ela ao arrependimento. O que você precisa confessar, minha filha? Tem gente que pensa que é fácil ser meu filho. Ontem as pessoas lá da igreja, e tem um pessoal lá de Várzea Paulista, que conhece o Timóteo desde criança, queria que o Timóteo ficasse por lá. Falou, Timóteo é uma bênção, um príncipe loiro. Príncipe nada, um pecador. Aí a irmã ela ficou assustada. Pai, pastor, ele é tão bonzinho, ele é tão educadinho, ele é tão pecadorzinho, irmã. E a gente tem essa mania, né, de romantizar. Ele é um príncipe, é uma princesa. Você que não começa a pregar o evangelho para o seu filho desde a tenra idade, não, para você ver se ele não vai te passar a perna, se ele não vai mentir para você, se ele depois não vai te desonrar. Qual que é o título dele? Pecador. E depois ele se torna o quê? Um pecador arrependido, um salvo em Jesus. E a gente pensa, porque é pequenininho, está engatinhando, ele está só... Vai. É assim lá, Jean? Assim, pecador, se arrepende. Aí teve alguém que falou assim, não, Jéssica, às vezes você é meio duro. Falei, não, tem que levar ele até o arrependimento. Aí o Timóteo, meu filho, dramático como eu, emotivo como eu, chorava. Ai, papai, não faço mais isso, vai mentiroso de novo. Eu não quero lágrimas, eu quero mudança de vida. Sabe com quem que eu aprendi isso? Com Deus. Não adianta você chorar e falar assim, eu estou arrependido, e Deus está perguntando para você, muda de vida, porque arrependimento é mudança de rota. Eu estou indo para uma direção e mudo a minha direção. Isso é arrependimento. E arrependimento tem duas facetas, chamando a conversão e chamando a santidade. Então, se você já é salvo, a Bíblia está dizendo o seguinte, se arrependa e seja mais santo. Se você ainda não é salvo, é para você falar o seguinte, vou abandonar essa vida e vou correr para a fonte da salvação. Vou abandonar os meus pecados e quero conversão. Esse é o sentido de arrependimento. Gabriela, Fanny, Eduardo, saiam e vão nessa direção. Nunca fui tão direto. Arrependimento. Essa é a mensagem cristã. João Batista chega dizendo o seguinte, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Chega Jesus, primeira mensagem de Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Qual é a mensagem da igreja cristã? Qual é a mensagem de Pedro? Arrependei-vos, irmãos. E quando a gente fala de arrependimento hoje, as pessoas não gostam, porque precisa mexer no fundo da nossa alma, precisa haver quebrantamento. Deus precisa quebrar o nosso coração, moer o nosso coração, para moldar de novo um coração como o de Jesus, amém? Um coração que responde ao chamado de Deus, um coração mais santo, um coração maleável. Aí as irmãs me chamam de lado e falam assim, pastor, fala isso para os homens. Cadê as irmãs que falam isso para mim? Você tem que falar isso com o meu marido. A gente chama os maridos e fala, maridão, se arrependa, meu, ajuda lá a sua mulher. Aí a gente chama as mulheres, eu chamei as mulheres, dei um sabão nas mulheres, algumas não vieram, né, fugiram. As mulheres deu uma animada na igreja, deu uma revigorada, e agora a coisa, a gente chama os adolescentes, a gente chama todo mundo ao arrependimento. Eu quero fazer parte de uma igreja que confronte o meu pecado, que diga que eu sou pecador e que eu preciso de Jesus, que eu preciso mais da graça, que eu preciso de mais comunhão, que eu preciso de abraço, que eu preciso da convivência cristã.
Eu não quero fazer parte de uma igreja onde todo mundo diz que eu sou maravilhoso, que eu sou bonitinho, que eu sou santo, que eu sou educado e que eu posso até ficar na minha casa. Não, eu quero fazer parte de uma igreja onde eu sou cobrado, onde eu sou exigido, onde as pessoas falam assim: pastor, vá buscar curso, melhora, pastor, porque se o senhor melhorar, a gente também melhora. Eu achei interessante isso. Eu estudo, vocês acham que eu estudo bastante? Eu estudo, aí chegou uma irmã, ela não está aqui hoje, a Jane, falou: eu gosto quando o senhor está fazendo o curso, quando o senhor está estudando. Eu falei: por quê, Jane? Porque aí o senhor melhora a pregação, dá para a gente perceber. Eu falei: dá, e quando o senhor eleva o nível, a gente precisa também vir junto. Eu falei: Aí eu cheguei lá no meu pastor e falei: pastor, eu preciso disso e disso. Arrependimento, meu filho, seja um pastor melhor em 2024. Eu falei: eu vou orar a Deus, quero saúde, Deus me dando saúde, eu vou melhorar em 2024. Vou ser um pastor mais presente, vou ser um pastor ativo na igreja, vou cuidar das pessoas que estão chegando. E cá nós estamos avançando em nome de Jesus. Ô Fernanda, desculpa tirar onda contigo, semana passada você ficou para trás, hein? Você ficou para trás. O Jean catou o seu filhinho e falou assim: não sei o que aconteceu lá, Fernanda, estou indo para a igreja. Quando eu vi aqui Jean com o menininho, eu falei: esse menino é fera mesmo. Ele ama a igreja, não ama, filha? Ama a igreja. É pequenininho, mas já está aprendendo os passos do arrependimento. Louvado seja Deus por isso. E está caminhando conosco. Bom trabalho, Sonda. Que Deus te use lá, querido. Falta essa consciência de que nós somos o quê? Pecadores. Fala assim comigo: eu sou pecador e preciso da graça de Deus. Terceiro e último lugar, essa igreja é uma igreja que tem uma marca de inclusão. Ela olha para as pessoas e fala assim: venha para dentro. O mundo é perigoso, mas venha para cá. Dá uma olhadinha aí comigo no texto, que o texto vai dizendo o seguinte, que Pedro, ele vai insistir no versículo 40, e está falando o seguinte: salvem-se dessa geração corrompida, dessa geração perversa. Atual esse texto ou não? Se Pedro estivesse pregando aqui para nós: salvem-se dessa geração, dessa nação corrompida. Está tudo corrompido, todas as instituições estão corrompidas, inclusive as instituições religiosas. Está tudo corrompido, só não está corrompido o reino de Deus ou igrejas sérias que pregam o reino de Deus. Salve-se dessa geração, não seja como essa geração, não pegue o fluxo, não. Pare de seguir o fluxo, ande na contramão, aceite Jesus, viva com Jesus, tenha uma vida de quebrantamento e salve-se dessa geração perversa e corrompida, dessa geração que só pensa numa sexualidade libertina, onde você pode se entregar o corpo e entregar o corpo aos prazeres dessa vida. Não, os nossos prazeres estão para além dessa pátria, estão para além dos céus, e o nosso prazer será ver o Senhor Jesus e receber o abraço de Jesus. Vinde benditos de meu Pai. Esse é o nosso prazer é plantar aqui aquilo que a gente vai colher na eternidade, aquilo que os antigos diziam para nós de galardão, de uma vida pós-morte, de uma vida na eternidade. E nós estamos querendo plantar e ter os nossos reinos ou os nossos reinados aqui e agora, sendo que a nossa mansão e a nossa casa já está sendo preparada para o Senhor Jesus. Ele falou assim: aonde eu estiver, vós estarás também, e um dia eu vou chamar vocês, sem pecado, sem mancha, sem nada, para a glória de Deus. Salve-se dessa geração perversa e inclua as pessoas, os novos convertidos. Dá uma olhadinha comigo no texto, no verso 37, as palavras partiram o coração daquelas pessoas. E aí alguém perguntou para mim outro dia assim: pastor, você não fica preocupado com as coisas que você prega, ou da forma como você prega, do jeito que você prega na igreja? Você não fica preocupado com quem entra e sai na igreja? Aí eu lembrei do Stott, eu falei: não, eu fico preocupado com o que entra e sai do púlpito. Com quem entra e sai da igreja, não. Porque se o evangelho te escandalizar, se o evangelho te incomodar, é um problema seu com Deus, e você resolve com Deus, não com o pregador. A minha função e a minha liderança na igreja é se preocupar com aquilo que entra e sai do púlpito.
não com quem entra e sai da igreja. E eu espero de verdade que você acredite no evangelho que rasga o coração, que nos leva às lágrimas. Temos que parar com essa ideia de que, todo culto eu preciso sair arrepiado, todo culto eu preciso ficar emocionado, todo culto eu preciso de muita emoção. Não, você precisa da reflexão, de ter a mente de Jesus. E eu estou aqui para treinar sua mente a ter a mente de Jesus e depois você servir. E não tem maior prazer para um pastor de ver uma igreja serva, uma igreja que está disponível em contrapartida daquilo que está no mundo, porque no mundo a gente quer ser servido, não é assim? E na igreja a gente é servido, sim, mas a gente também está em serviço ou colocando a nossa vida à disposição do reino. Agora, qual que é o tipo de mensagem? A mensagem que parte o coração. Eu estou de férias, mas estou acompanhando os cultos da igreja. Eu quero mensagem do Lucas, do Rafael, do Ediel, que corta o coração, que me leva a pensar assim, nossa, eu sou pecador, hein? Eu preciso acertar esse ponto, é mensagem que parte o coração. Agora, tão interessante que essa espada de 2 gumes, ela entra cortando e ela já sai cicatrizando. O doutor Tiago está aí, né, Tiago? Você faz muita cirurgia? O bisturi corta ou não corta? Eu vejo as fotos que você coloca lá, coluna, joelho. O bisturi seu só corta, correto? Depois você vai lá, dá os pontos e dá um antibiótico para não inflamar e espera cicatrizar. A palavra de Deus não, ela entra cortando, ela entra podando e sai já cicatrizando. Louvado seja Deus por isso. Então não deixa, a palavra vai partir meu coração, deixa despedaçar. Que é ela que vai restaurar, é ela que vai curar, Eduardo. Não é assim, dona Fanny? Eu não posso dar aula, esses meninos aí choram. Semana passada a Gabriela chorou, não foi, filha? Posso contar? Chorou. Falei, pastor, é porque eu estou grávida. Eu falei, também, mas o Espírito Santo está falando no seu coração. Que ela chorou, mas eu choro. Eu não posso participar da sua aula, pastor, eu choro demais. Falei, Deus está partindo no seu coração, né, meu filho? Tá, então, está partindo para curar. Está partindo para restaurar. Está quebrando para depois juntar tudo e ficar mais bonito do que era. Por que Deus me trouxe para cá? Uma das minhas missões é essa também. Não é só levantar a parede, é quebrar algumas que estavam aí. Derrubar algumas coisas. Quebrar conceitos errados, equivocados também. Ontem eu conheci uma senhora lá na igreja. A igreja lá tem 87 anos. E aí apresentaram para mim uma membro fundadora. Minha mãe estava junto, né, mãe? Dona Júlia, conterrânea aí da Júlia, amiga da Júlia, xará da Júlia. E a dona Júlia tem 96, a igreja tem 87, faz as contas aí. Ela chegou criança na igreja. Aí, Cezinha, ela foi apresentada lá na igreja. Depois ela foi batizada na igreja. Parece a nossa história, Edna. Batizada na igreja. Namorou, noivou, casou na igreja, irmã Neuza. Teve 5 filhos, depois teve mais 3, 9 filhos na igreja. Apresentou todos os filhos. Casou todos os 9. Apresentou os netos todos já para Deus na igreja. Está lá na igreja firme. Ela olha para mim assim, eu quero dar um abraço no senhor. E estava aquele calor, ela é uma senhora baixinha assim, ó, pequenininha, menor que eu. Aí eu fui lá abraçar ela e a filha dela falou assim, vai devagar, hein? Parece que você é meio... Não, eu vou devagar. Eu fui lá devagarzinho, abraçar a dona Júlia. Falei, obrigado que a senhora está aqui. Desde quando começou essa igreja... Aí ela vira para mim e falou, meu filho, eu gostei desse jeito que você prega, igual os antigos. Falei, que jeito? Esse jeito exortativo, chamando a gente ao arrependimento, e a senhorinha começou a chorar. Falei, eu tenho que aprender com a senhora, a senhora tem 96, e a senhora tem uma história linda na igreja, no reino de Deus. Ela falou assim, não, mas eu ainda preciso aprender. Eu falei, se tem uma senhora com 96 anos querendo aprender, quem sou eu com 42 que não quero aprender? Que a
mensagem vem a partir do nosso coração mesmo. E precisamos parar com essa questão de arrogância. Eu já sei, já conheço, já tenho doutrina, sei o pacto das igrejas batistas. E daí? Se você não é uma pessoa convertida, se as pessoas não veem em você transformação, e se você não vem para a igreja falando assim, eu quero que hoje Deus parta o meu coração no meio. Mas antes de acabar o culto ele vai recuperar e eu vou embora com o meu coração transformado, amém? Partiu o coração. E veja a resposta deles aí no verso 37, quando eles perguntaram, o que a gente vai fazer? E o verso 38, vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados e cada um deve ser batizado em nome do Senhor Jesus. E se tem uma forma de inclusão na igreja é o batismo, por isso que eu sou batista. Quem aqui é batista por convicção? Eu poderia escolher qualquer outra denominação. Tem uns amigos meus presbiterianos que estudaram comigo, o sonho deles é me levar para presbiteriano. Eu falei, não, eu sou batista, eu gosto de muita água. E eles ficam bravos comigo. Esse negócio de batizar assim, ó, não vira nada. O que é a expressão batismo? Vamos lá. Batismo e imersão. Muita água. E batismo bom é quando chove, igual foi ano passado, não foi? Foi não, Elisângela? O Simeão já chegou molhado, a gente batizou ele. A Kika chegou com o cabelinho tudo molhado, batizamos ela. O Rafael, batizamos ele. Qual que é a forma de inclusão na igreja? Batismo. Entra pela porta da frente dizendo, Cristo é meu Senhor, eu quero mostrar ao mundo que eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a gente pega o pecador e enfia na água, e é tão gostoso quando eu faço assim, ó, eu. Um dos momentos mais significativos e relevantes na jornada pastoral. Quando eu levanto uma dessas mãos aqui, eu, como ministro do Evangelho, com muita alegria no meu coração, te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pega o sujeito, ou a sujeita. Alguns têm tanto pecado, viu, Samuel? Que eu vou segurar. Só porque você é corintiano, eu vou segurar você um pouco assim, ó. Samuel, tá ouvindo a voz de Deus ali debaixo da água, Samuel? Eu só vou batizar ele quando ele levantar o pé, assim. Sim, pastor, o teu servo te ouve, eu levanto ele. Tem que lavar a alma. Dizer ao mundo que Jesus é o nosso Senhor. Quem aqui nessa manhã fala assim, eu quero me batizar, eu quero ser uma nova criatura, eu quero mostrar para o mundo. Onde você está? Levante sua mão. Levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão, levante sua mão. Se arrependa. Seja incluído na igreja. E quem já foi batizado também é incluído, porque fala assim, nós reconhecemos que você é irmão, que você é irmã. As criancinhas agora estão brigando, entre aspas, comigo todo domingo. Pastor, nós queremos batizar. E nós queremos que você converse com o Mário, com o Zé Maria, que você faça um batistério em nossa igreja. A Nova Canaã, para mim, só estará pronta quando a gente tiver um batistério nesse canto aqui, ó, onde que é a livraria hoje. Amém? A gente precisa batizar muita gente em nome de Jesus. Promover festas nos céus para pecadores arrependidos. E cantar aquele hino clássico nosso. Como que é aquele clássico de batismo? Ó, com belos hinos. Vamos? Ô Zé Maria, eu pensei que você ia soltar a voz assim daquela época de coro. Vai, Zé Maria. Vai, Jovina, vai. Vamos lá, Vanessa, dá o tom aí. Eu te espero nas águas. O médico tem o prazer de ver você nascendo da água, da placenta da sua mãe. Mas eu, como pastor, tenho o privilégio de ver você nascendo da água e do Espírito. Louvado seja Deus.
enquanto Deus me der vida, quero olhar para vocês e falar assim: eu quero batizar vocês, quero batizar os seus filhos, quero casar os seus filhos, e quero que todos vocês andem na presença de Deus. Então, quando eu te mandar uma mensagem dizendo que eu senti sua falta, te cobrando, exigindo que você sirva, não é para você ficar bravinho e bravinha comigo, não. É para você falar assim: o meu pastor, a minha igreja me ama, ele sente a minha falta, eu faço parte da igreja, eu fui incluído, eu não estou só, eu tenho uma família. O Jean tem a família lá no Rio Grande do Sul, mas nós somos seus irmãos. Se você precisar de nós, estamos aqui, Jean, estamos aqui. Eduardo, sou seu irmão, não tão pigmentado, mas sou teu irmão, cara. Fanny, você não está sozinha, Fanny. Camila, a gente vai te ajudar a cuidar dos seus filhos. Crispim, você não está só, minha irmã, você tem uma família agora. Tiaguinho, vem para cá com a gente, pega o seu instrumento enferrujado, abandonado. A avó ficou feliz, hein? A Anitta até deu um glória a Deus aqui. Nosso sonho é ter um sax aqui. Carlão, pega o banjo lá, venha. Comigo não tem pessoa acomodada. Eu vou te provocar, eu vou te incomodar, porque o meu sonho, o meu desejo é ver essa igreja mais e mais sendo edificada no poder do Espírito Santo. O Paulinho não tocava bateria, foi para bateria, agora é bateria, então ajuda a gente na bateria. Obrigado, Paulinho, é isso aí. A Marina entrou aqui num culto, numa assembleia, e tem gente que pensa que a assembleia não tem efeito nenhum. Numa assembleia ela viu a lista de necessidade, falou: pastor, eu sempre fui missionária, mas agora eu vou trabalhar com Libras, eu vou estudar Libras, está fazendo teologia. E vai ter aqui, em nome de Jesus, no segundo semestre, pessoa fazendo contato de Libras. A gente vai alcançar os surdos da região da Zona Norte, amém? Nós vamos incluir esse povo. Nós precisamos pedir ousadia para Deus e ir nas cracolândias que tem aqui na nossa cidade e falar assim: tem um reino de Deus te esperando. A Natália já está correndo atrás de curso de autismo. Falei: ô Natália, por quê? Esse material, aí vão para Campinas comprar um material. Eu falei: por que autismo? Por que autismo? Porque está chegando na igreja crianças com autismo, meu bem, e nós precisamos cuidar dessas crianças. Eu falei: verdade, vamos fazer curso, vamos investir, vamos incluir todos no reino de Deus. É uma pregação que está chamando todo mundo para fazer parte da grande família de Deus, por meio do batismo, por meio da confissão que Jesus Cristo é o Senhor. E essa pregação no verso 41, e eu encerro, é tão maravilhosa porque eles acreditaram na palavra de Pedro. Você acredita na palavra da igreja? Você acredita na palavra do seu pastor? Então muda de vida, dá uma olhada aí. Aqueles que acreditaram foram batizados, e naquele dia Deus acrescentou cerca de 3.000 pessoas, e Deus vai acrescentando por meio da pregação. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude. Vamos cantar a última canção?